Renascimento. O renascimento é o que? A ação de renascer, de nascer novamente, de dar nova vida, existência ou vigor à renascença, o renascimento do romantismo, movimento de teor artístico, cultural e filosófico que durante os séculos XV e XVI teve sua origem na Itália e defendia a volta da antiguidade. O desenvolvimento científico caminhava a passos largos, incentivando de certo modo por um relaxamento da patrulha ideológica da Igreja, fragilizava por graves crises. Os avanços tecnológicos chegaram à náutica e possibilitaram a expansão marítima que iria redimensionar as nações de mundo vigente até então. Em 1492, a América estava descoberta. Em 1498, o Caminho das Índias. E em 1500, Cabral chegou ao Brasil. A ampliação dos horizontes geográficos possibilitou contato com novos povos e também com novas mercadorias. O acúmulo de dinheiro e de bens tornou-se mais viável, e a posse de terras deixou de ser o único índice de riqueza. E em muitos lugares onde existiam vestígios do feudalismo, senhores, senhores feudais entravam na ciranda comercial crescente e muitos servos passaram a ser assalariados. A tirania feudal era cada vez menos tolerada e motivava insurreições. As operações bancárias tornaram-se comuns em toda a Europa, inclusive a prática de empréstimos para investimentos. Isso tudo contribuiu para o surgimento e crescimento das cidades, bem como uma nova classe social, chamada burguesia. Uma onda de investimentos e avanços tecnológicos assolava o mundo. Aí surgiram a bússola, a, a pólvora, o papel e a imprensa. Esta última agora nos interessa sobremaneira porque popularizou a leitura, disseminando teorias e notícias e permitindo o contato com outras civilizações. A nobreza continuou incentivando as letras e as artes, e seu apoio foi fundamental para a emancipação da cultura europeia. Nicolau Copérnico, cônego polonês, a partir de cálculos e observações, elaborou a teoria heliocêntrica, demonstrando que o Sol era o centro do sistema e não a Terra, como rezava o geocentrismo ou ptolomaico. Geocentrismo ptolomaico. Apesar da implacável lógica que permeava esta teoria, a Igreja proibiu sua divulgação e a obra de Copérnico só foi liberada após a sua morte. O florentino Galileu Galilei inventou o telescópio e expôs seu sistema astronômico que confirmava as teorias de Copérnico. Galileu também foi perseguido pela Igreja. Apesar de se manter ainda muito poderosa, a Igreja enfrentava problemas. Seus bens feudais eram cada vez mais dificultados pela nobreza. Muitos reis, como o da Inglaterra, romperam com Roma e apoderaram-se das riquezas eclesiásticas. A burguesia não encontrava apoio na Igreja para seus projetos. Era um momento fértil para a infiltração de novas ideias. Martim Lutero,
que começou a publicar textos em que criticava várias posições do catolicismo romano, especialmente a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão divino. Excomungado por suas ideias consideradas heréticas, fundou uma dissidência cristã que encontrou eco em vários países, como a Alemanha e a Inglaterra. Portugal, Espanha e Itália continuaram majoritariamente aos preceitos da igreja católica, e a França se dividiu. Essa divisão da igreja deu-se o nome de Reforma Protestante. A crise na igreja, o surto do desenvolvimento tecnológico e científico, as descobertas ultramarinas, a expansão comercial, a invenção da imprensa, o prodigioso instrumento de propagação de ideias criaram novas abordagens do mundo. Um homem, por um lado, que é sedento de saber, lançou mão dessas informações e recursos, reformulando suas ideias de universo, de Deus, especialmente de si mesmo. Nesse contexto, o mundo encontrava-se mais preparado para assimilar a cultura grega, incompatível com a Idade Medieval. Ocorreu então o renascimento da cultura da antiguidade clássica greco-romana. A Itália foi o primeiro país a assimilar as mudanças, que só seriam disseminadas cerca de 100 anos depois pelo restante dos outros países europeus. Por isso dizemos que a Itália foi o berço do Renascimento, tendo Florença como grande polo de emanação dessa estética revolucionária. Conforme já vimos anteriormente, os primeiros a divulgarem novas ideias foram os humanistas, homens letrados que passaram a construir um grupo cada vez mais numeroso. Eles começaram a se manifestar por volta do século XIV, e no século XVI o movimento já havia tomado toda a Europa. Os adeptos do neoplatonismo combatiam o aristotelismo escolástico. Havia alguns que pregavam volta do cristianismo primitivo, alegando a dissolução dessa filosofia religiosa estava maculada por interesses econômicos e políticos. Outros limitavam-se a glorificar a cultura da antiguidade, recém-descoberta. O resgate da tradição artística da antiguidade clássica greco-latina por parte da Itália entre a segunda metade do século XV e o início do século XVI fez com que a arte desse período fosse também chamada de clássica, arte clássica.